Olá pessoal, tudo bom? Agora vamos ver um outro elemento da nossa shader tree, que é o shader propriamente dito. É o shader que vai computar a iluminação e os materiais da nossa cena. O modo, quando você inicia uma nova cena, como eu já havia comentado antes, ele já vem com um base material e um base shader. E geralmente o base shader, na maioria dos casos, já é o suficiente para computar todos os efeitos de materiais e iluminação da nossa cena. Em alguns casos nós podemos acrescentar mais alguns shaders para ter resultados individuais para para alguns materiais específicos. O base shader, ele deve ficar, aliás, o shader, né? Se eu deletar esse base shader, eu posso adicionar um outro shader aqui em add layer special shader. É a mesma coisa. Ele é apenas o que já iniciou com a cena do modo. Ele deve ficar sempre acima dos materiais, porque ele também respeita aquela regra da shader tree que está em cima comanda. O base matéria eu não posso jogar para cima, porque senão toda a minha cena vai ter o material que está configurado aqui no base matéria. Eu não quero isso, eu quero que cada elemento tenha o seu próprio material. O que acontece com o base shader é que ele precisa comandar tudo, porque é ele, como eu falei, é ele que vai computar as informações do material e da iluminação. Se eu jogar ele para baixo aqui, a cena não vai ter mais material, porque não tem nenhum shader trabalhando ali. Se eu colocar ele, por exemplo, em cima aqui do velho 2, que é esse que está azul, essas duas imagens dessa cabeça de um velho, ele já tem na biblioteca do Modo, tá? Eu estou usando um objeto que já existe na biblioteca. Enfim, só ele que tem o material sendo computado, sendo processado. Então, para que a cena inteira, todos os materiais da cena funcionem, todos eles precisam estar abaixo do base shader. Ok? Bom, o shader, ele tem algumas configurações aqui na aba propriedade deles, na aba properties dele. A primeira aqui é esse shading rate, que vem com um valor padrão de 1 pixel. O que é esse shading rate? Com esse valor inicial de 1, significa que cada pixel da imagem vai ser avaliada uma vez antes de começar o refinamento. Se você diminuir esse valor pela metade, em vez de 1 pixel, colocar 0.5 pixels, ou seja, meio pixel, ele vai cortar o pixel no meio, na horizontal e na vertical, ou seja, vai dividir o pixel por 4. Então, cada pixel, nesse caso, vai ser avaliado 4 vezes antes de começar o refinamento. O que vai aumentar a qualidade, mas vai aumentar muito também o tempo de render. Vai aumentar em pelo menos 4 vezes o tempo de render. Na maioria dos casos, quase sempre não precisa mudar esse shading rate, não é necessário. Em alguns poucos casos, quando se usa transparência e com refração, pode acontecer de ter um granulado, uma baixa qualidade, e a gente precisar mudar esse shading rate. Só que para não perder muito desempenho na cena toda, como é só aquele objeto que tem aquela refração que está com problema, a gente pode criar um novo shader só para aquele material e mascarar ele. Porque o shader aqui, pessoal, assim como todos os outros elementos da shader tree, eu posso agrupar ele, eu posso adicionar um novo shader aqui individual para um material específico e colocar uma configuração específica para aquele shader, onde aquela configuração vai afetar só aquele material. Se eu colocar o nosso shader dentro daquele grupo, eu posso trabalhar dessa maneira. Bom, abaixo aqui do shading rate, nós temos
o Direct Illum Multiplier e o Indirect Illum Multiplier, que nada mais é do que quanto que a luz direta, no caso desse aqui, ou a luz indireta, vai ser aplicado nos objetos. Aqui nós temos com 100%. Se eu aumentar esse valor da luz direta para 200%, a intensidade da luz direta vai dobrar em cima dos meus objetos que estão abaixo desse shader que eu estou trabalhando. Assim por diante. Se eu aumentar em 200% a Direct Illum Multiplier, a iluminação indireta a intensidade da iluminação indireta vai dobrar nesse shader, ou seja, isso vai se refletir em todos os materiais que estão abaixo desse shader. Se eu diminuir a mesma coisa, eu posso diminuir a intensidade da luz direta ou da luz indireta, trabalhando aqui nessa porcentagem. Vamos voltar para o padrão 100%. E falando mais uma vez, só vai se refletir nos materiais que estão abaixo desse base shader ou que estão no mesmo grupo deles, caso eu mascare isso. Já esse Indirect Illumination, Indirect Illum Saturation, vai trabalhar com a saturação. Bom, além dessa cena aqui com esses dois velhos, eu tenho uma outra aqui, dessa sala vermelha e essa torus branca. Bom, um dos recursos da iluminação indireta é que a luz bate nos objetos e espalha pelo ambiente. E quando a luz bate em objetos, a cor daquele objeto se reflete em outros objetos. Por isso que a iluminação indireta, além daquela luz direta que você tem saindo diretamente do seu ponto de luz, a luz ela vai se rebater nos elementos da cena e vai espalhar aquela coloração nos demais elementos. Aqui, essa toroide, apesar de ela ser branca, ela está recebendo uma tonalidade avermelhada por causa da luz que está batendo na parede vermelha e refletindo nela e voltando para ela. Eu vou fazer um render aqui, 2 renders com a parede vermelha e também com a parede de uma outra cor, para a gente conseguir ver a diferença. Vou mudar agora a cor da minha parede para um azul. Aí a gente consegue ver essa diferença. Bom, eu vou utilizar aqui a ferramenta de comparação do Moodle. Olha só, deixa eu ampliar. Dá para ver que o meu torus, ele está azulado no lado A, onde a parede está azul, e um pouco avermelhado. É uma coisa bem sutil, mas dá para perceber. Se a gente usar a comparação aqui, dá para ver bem a diferença de um lado e do outro. Essa opção do shader em Direct Illumination Saturation vai trabalhar com isso. 100% eu estou com a saturação padrão. Eu posso aumentar essa saturação, ou seja, essa coloração vai aumentar mais ainda, ou eu posso diminuir. 0%, ele não vai ter a minha rosquinha aqui, o meu torus, ele não vai receber a cor azul da parede. Ele vai ficar branco, como é o padrão, o normal do material dele. Esse efeito esse material branco da torus receber uma coloração azulada da parede se chama color bleeding, ou seja, sangramento de cor. A cor da nossa parede, ela sangra para os outros objetos da cena. Com essa opção aqui, nós calibramos esse sangramento. Eu vou fazer mais um render aqui. A minha torus não está recebendo nenhum, apesar de ela estar iluminada normalmente, ela não está recebendo nenhuma
tonalidade azulada da parede. Se eu comparar ela com o outro render que eu fiz, ó, desse lado ela não está recebendo a tonalidade azulada e desse lado sim. Ok? É isso que faz essa opção. Eu posso não retirar totalmente, mas calibrar essa saturação, porque em alguns casos pode acontecer de o color bleeding exagerar, ter um aspecto negativo. Então eu posso calibrar o color bleeding aqui por essa opção. Ok? Aqui em Direct Illum Type eu vou definir qual o método de iluminação indireta que o modo vai trabalhar, que a cena vai ter. Essa configuração a gente define aqui na propriedade de render. Nós vamos ver isso não só isso, como outras configurações de render também em outra aula. O modo ele possui dois métodos de iluminação global ou iluminação indireta, que é o Monte Carlo e o Irradiance Cache. Ambos podem ser definidos nessa tela, mas eu não vou me apegar muito a isso agora. O que acontece? A configuração que eu setar aqui no shader vai sobrescrever a configuração que eu fiz nessa janela de propriedade do render. A minha cena, deixa eu voltar ali para a minha outra cena, isso aqui. Deixa eu mudar aqui também. Essa configuração do shader, ela vai sobrescrever o que foi configurado ali na propriedade do render. Então, a minha cena está configurada para usar o Radiance Cache. Porém, aqui no Base Shader, se eu mudar o iluminação indireta para None, eu não tenho mais iluminação indireta na minha cena. E se eu mudar para Monte Carlo, apesar de na propriedade de render eu ter escolhido Irradiance Cache, a minha cena agora está utilizando o método Monte Carlo nela, está usando para computar a iluminação indireta. A diferença entre o Irradiance Cache e Monte Carlo eu não vou entrar em detalhe agora, a gente vai ver isso em outra aula, mas é só para a gente saber que a gente consegue alterar isso aqui no nosso Base Shader. Mas se eu posso alterar isso aqui no meu na minha propriedade de render, para que eu preciso alterar aqui no shader? Porque eu posso criar uma máscara, uma coisa muito bacana do modo que ele possibilita isso. Eu posso querer que um item utilize um tipo de iluminação indireta, como o Radiance Cache, enquanto que o outro item trabalhe com o Monte Carlo. Em alguns casos, objetos como flor, grama, pelos, cabelos, as folhas de uma árvore podem se dar melhor com o Monte Carlo em vez do Irradiance Cache. Então eu posso mascarar aqueles materiais, por exemplo, daquela árvore, colocar um shader dentro daquele grupo e definir aquele shader para utilizar o Monte Carlo ao invés do Irradiance Cache. Por exemplo, aqui, esses dois velhos, essas duas cabeças. Eu vou subir o material das duas para cima do meu Base Shader. Ele não tá, o material dele agora não vai funcionar. Mas eu vou adicionar um shader para cada um. Aqui em linha DD Layer, especial, shader. Agora eu tenho um shader para o meu velho 1 e eu vou colocar outro shader aqui para o meu velho 2. Da mesma maneira que na outra aula eu falei sobre materiais, como esse shader está dentro desse grupo velho 1, ele só vai comandar esse grupo aqui. Ok? E esse
o outro shader também está dentro desse grupo VL2, só vai comentar esse grupo, enquanto que esse base shader vai comandar o resto da cena. Então eu posso dizer que esse VL1 ele vai ser Monte Carlo, ou seja, um deles está trabalhando com Monte Carlo e o outro, se eu não mudar o padrão já irradiância cachê, vai trabalhar com irradiância. Ou eu posso remover, por exemplo, a iluminação global. Eu não retirei a iluminação global da minha cena, eu só retirei a iluminação global desse meu objeto. Os outros objetos estão trabalhando com iluminação global normalmente. Ok, só esse o objeto que eu desativei a iluminação global dele. Se eu voltar para Monte Carlo, eu vou ter uma iluminação que é o Monte Carlo, também conhecido como Brute Force. Ou se eu voltar para irradiância cachê, eu vou ter irradiância cachê nele, assim como o resto da cena. Isso pode ser configurado nessas outras opções aqui embaixo, que é as opções de Visibility. Eu vou desativar esses dois shaders aqui e voltar o base shader lá para cima. Ou não. Vamos deixar como está. Aqui em Visibility, eu configuro se esse shader, ou seja, os itens que aquele shader está comandando, vai ser visível para a câmera. Por exemplo, se eu desativar se eu desabilitar o Visibility to Camera desse VL1, ele não fica mais visível para a câmera. Eu posso desativar a visibilidade de para os raios indiretos, para os raios de reflexão, de refração, ou seja, ele não vai mais ter nenhuma reflexão ou refração se tiver algum item que tenha refração ou reflexão na cena. Visibilidade para os raios de oclusão, que é quando eu uso o Ambient Occlusion. Eu posso definir se ele vai projetar sombras. Aqui, ó, eu desabilitando, ele não vai mais projetar sombras. Ou eu posso definir também se ele vai receber sombras. Eu vou colocar ele um pouco mais próximo do outro, para que a sombra dele, para que a sombra dele pegue ali. Se eu desabilitar o Cast Shadow, ele não vai gerar sombras. Se eu desabilitar o Receive Shadows, ele não vai receber sombras. Ele está gerando sombra, mas ele não está recebendo. Tanto a sombra da outra cabeça azul aqui, como a sombra dela mesmo, apesar da sombra dela refletindo no meu plane aqui de fundo, não está refletindo nele mesmo. Ao contrário de se eu ativar aqui o Receive Shadows.